me lembraram meu passado, tentaram me convencer que eu nunca chegaria, mas esqueceram de uma coisa: quando Deus decide levantar alguém, ninguém pode parar. Eu já andei por estradas escuras onde ninguém queria andar. Já ouvi portas se fechando e sonhos tentando apagar. Vi pessoas desacreditando, falando que eu não iria vencer, mas Deus estava escrevendo capítulos que eles não conseguiam ler. Enquanto falavam de derrota, Deus falava de destino. Enquanto viam minhas limitações, Deus enxergava o escolhido. Porque a voz de Deus é maior do que qualquer opinião. Quando Ele libera uma palavra, ela muda a direção. Quando Deus levanta, ninguém pode parar. Pode o mundo inteiro duvidar, eu continuo a caminhar. Quando Deus levanta, ninguém pode derrubar, porque a mão que me ergueu vai me fazer chegar. José foi vendido pelos irmãos, mas Deus mudou sua história. Aquilo que parecia derrota virou testemunho de vitória. Davi era apenas um menino quando enfrentou o gigante, mas quem anda com Deus nunca luta sozinho adiante. Daniel entrou na cova sem saber como sair, mas Deus mostrou para o mundo que ainda sabe agir. O céu continua trabalhando, mesmo quando eu não consigo ver, porque quem foi escolhido por Deus nasceu para permanecer. Quando Deus levanta, ninguém pode parar. Pode o mundo inteiro duvidar, eu continuo a caminhar. Quando Deus levanta, ninguém pode derrubar, porque a mão que me ergueu vai me fazer chegar. Eu sobrevivi às tempestades que tentaram me destruir. Sobrevivi às madrugadas em que pensei em desistir, mas cada batalha vencida fortaleceu minha fé, porque o Deus que me sustentou ontem continua de pé. Hoje eu não canto por emoção, eu canto por experiência. Eu vi Deus abrir caminhos onde não existia saída. Podem falar, podem julgar, podem tentar me parar, mas aquilo que Deus começou ninguém consegue cancelar. A promessa continua viva, a unção continua viva, a esperança continua viva, porque Deus continua vivo. Não foi a força do meu braço, não foi a minha capacidade, foi a graça de Deus me sustentando de verdade. Quando eu estava no vale, Ele estava comigo. Quando eu estava chorando, Ele era meu abrigo. Quando eu pensei que era o fim, Ele escreveu recomeço. Quando eu pensei que estava sozinho, Ele me cercou de cuidado e apreço. Eu não cheguei até aqui sozinho, foi Deus. Eu não permaneci de pé sozinho, foi Deus. Eu não sobrevivi sozinho, foi Deus. Ei, ei, foi Deus.
oposição. Porque a mesma mão que te levantou vai te sustentar até o fim. Eles olharam para minhas quedas, Deus olhou para meu destino. Eles viram minhas cicatrizes, Deus viu meu propósito. Oh, oh, oh. Quantas vezes me julgaram pelos erros que eu cometi? Quantas vezes me apontaram sem saber o que eu vivi? Olharam minhas batalhas, mas não viram minhas orações. Viram minhas lágrimas caindo, mas não ouviram minhas canções. Muita gente decretou meu fim antes mesmo da guerra acabar. Mas quem escreve minha história é Deus e ninguém mais. Enquanto falavam de derrota, Deus falava de recomeço. Enquanto me davam como vencido, Ele preparava meu endereço. O homem vê o momento, mas Deus vê o final. O homem vê a queda, mas Deus vê o sobrenatural. Deus não terminou comigo, a história não acabou. A mesma mão que me sustenta é a mão que me levantou. Deus não terminou comigo, ainda existe promessa aqui. O que Ele escreveu no céu ainda vai se cumprir em mim. Pedro negou 3 vezes, mas Deus não desistiu dele. O mesmo homem que chorou foi usado para mover multidões depois. Jonas tentou fugir, mas Deus continuou chamando. Porque quando existe propósito, o céu continua trabalhando. Moisés tinha limitações e até medo de falar, mas Deus transforma fraquezas em testemunhos para contar. Se Deus ainda está falando, é porque ainda não terminou. Se Deus ainda está movendo, é porque a promessa continua. A história não acabou. A mesma mão que me sustenta é a mão que me levantou. Deus não terminou comigo, ainda existe promessa aqui. O que Ele escreveu no céu ainda vai se cumprir em mim. Hoje eu caminho pela fé, mesmo sem conseguir enxergar, porque aprendi que Deus trabalha mesmo quando tudo parece parar. O vale não é residência, é apenas um lugar de passagem, e quem continua caminhando descobre o propósito da viagem. As feridas me ensinaram o que a facilidade não ensinou, e as noites mais difíceis foram as que mais me aproximaram do Senhor. Ainda existe óleo, ainda existe unção, ainda existe propósito batendo no coração. Ainda existe milagre, ainda existe poder, ainda existe promessa pronta para acontecer. Não acabou, não terminou, Deus ainda está escrevendo. Não acabou, não terminou, o céu ainda está movendo. A página que você está lendo não é o último capítulo, porque Deus é especialista em mudar o impossível.
eu ainda continuo, porque Deus continua comigo. Deus não terminou comigo, e eu não vou desistir. Se Ele começou a obra, Ele vai concluir. Deus não terminou comigo, essa é minha declaração. O inimigo viu minhas lutas, mas Deus viu minha exaltação. Talvez as pessoas tenham desistido de você, mas Deus não. Enquanto Deus não terminar, a sua história continua. Me contaram meus erros, me lembraram meu passado, tentaram me convencer que eu nunca chegaria, mas esqueceram de uma coisa: quando Deus decide levantar alguém, ninguém pode parar. Eu já andei por estradas escuras onde ninguém queria andar. Já ouvi portas se fechando e sonhos tentando apagar. Vi pessoas desacreditando, falando que eu não iria vencer, mas Deus estava escrevendo capítulos que eles não conseguiam ler. Enquanto falavam de derrota, Deus falava de destino. Enquanto viam minhas limitações, Deus enxergava o escolhido. Porque a voz de Deus é maior do que qualquer opinião. Quando Ele libera uma palavra, ela muda a direção. Quando Deus levanta, ninguém pode parar. Pode o mundo inteiro duvidar, eu continuo a caminhar. Quando Deus levanta, ninguém pode derrubar, porque a mão que me ergueu vai me fazer chegar. José foi vendido pelos irmãos, mas Deus mudou sua história. Aquilo que parecia derrota virou testemunho de vitória. Davi era apenas um menino quando enfrentou o gigante, mas quem anda com Deus nunca luta sozinho adiante. Daniel entrou na cova sem saber como sair, mas Deus mostrou para o mundo que ainda sabe agir. O céu continua trabalhando mesmo quando eu não consigo ver, porque quem foi escolhido por Deus nasceu para permanecer. Quando Deus levanta, ninguém pode parar. Pode o mundo inteiro duvidar, eu continuo a caminhar. Quando Deus levanta, ninguém pode derrubar, porque a mão que me ergueu vai me fazer chegar. Ei, eu sobrevivi às tempestades que tentaram me destruir. Sobrevivi às madrugadas em que pensei em desistir, mas cada batalha vencida fortaleceu minha fé, porque o Deus que me sustentou ontem continua de pé. Hoje eu não canto por emoção, eu canto por experiência. Eu vi Deus abrir caminhos onde não existia saída. Podem falar, podem julgar, podem tentar me parar, mas aquilo que Deus começou, ninguém consegue cancelar. A promessa continua viva, a esperança continua viva, porque Deus continua vivo. Não foi a força do meu braço, não foi a minha capacidade, foi a graça de Deus. me sustentou.
deu para mim, eu ainda vou viver. Se Deus te levantou, não tenha medo da oposição, porque a mesma mão que te levantou vai te sustentar até o fim. Eles olharam para minhas quedas, Deus olhou para meu destino. eles viram minhas cicatrizes, Deus viu meu propósito. Quantas vezes me julgaram pelos erros que eu cometi, quantas vezes me apontaram sem saber o que eu vivi. Olharam minhas batalhas, mas não viram minhas orações. Viram minhas lágrimas caindo, mas não ouviram minhas canções. Muita gente decretou meu fim antes mesmo da guerra acabar, mas quem escreve minha história é Deus e ninguém mais. Enquanto falavam de derrota, Deus falava de recomeço. Enquanto me davam como vencido, Ele preparava meu endereço. O homem vê o momento, mas Deus vê o final. O homem vê a queda, mas Deus vê o sobrenatural. Deus não terminou comigo, a história não acabou. A mesma mão que me sustenta é a mão que me levantou. Deus não terminou comigo, ainda existe promessa aqui. O que Ele escreveu no céu ainda vai se cumprir em mim. Pedro negou 3 vezes, mas Deus não desistiu dele. O mesmo homem que chorou foi usado para mover multidões. Depois Jonas tentou fugir, mas Deus continuou chamando, porque quando existe propósito, o céu continua trabalhando. Moisés tinha limitações e até medo de falar, mas Deus transforma fraquezas em testemunhos pra contar. Se Deus ainda está falando, é porque ainda não terminou. Se Deus ainda está movendo, é porque a promessa continua. Deus não terminou comigo, a história não acabou. A mesma mão que me sustenta é a mão que me levantou. Deus não terminou comigo, ainda existe promessa aqui. O que Ele escreveu no céu ainda vai se cumprir em mim. Hoje eu caminho pela fé, mesmo sem conseguir enxergar, porque aprendi que Deus trabalha mesmo quando tudo parece parar. O vale não é residência, é apenas um lugar de passagem, e quem continua caminhando descobre o propósito da viagem. As feridas me ensinaram que a facilidade não ensinou, e as noites mais difíceis foram as que mais me aproximaram do Senhor. Ainda existe óleo, ainda existe unção, ainda existe propósito. Ainda existe milagre, ainda existe poder, ainda existe promessa pronta para acontecer. Não acabou, não terminou. Deus ainda está escrevendo. Não acabou, não terminou. O céu ainda está movendo a página que você está lendo.
capítulo, porque Deus é especialista em mudar o impossível. Eu ainda estou aqui, eu ainda acredito, eu ainda continuo, porque Deus continua comigo. Deus não terminou comigo e eu não vou desistir. Se Ele começou a obra, Ele vai concluir. Deus não terminou comigo, essa é minha declaração. O inimigo viu minhas lutas, mas Deus viu minha exaltação. Talvez as pessoas tenham desistido de você, mas Deus não. E enquanto Deus não terminar, a sua história continua. Ouvem pessoas dizendo: ele não vai conseguir, ele não vai passar dessa fase, ele já era. Mas enquanto falavam de mim, Deus trabalhava por mim. Quando me viram no chão, pensaram que era o final. Não sabiam que Deus transforma o improvável em sobrenatural. Eu conheço a dor da espera, eu conheço a luta também. Já caminhei por desertos onde não aparecia ninguém, mas foi no silêncio da noite que Deus começou a agir. Enquanto muitos desistiam de mim, Ele me fazia prosseguir. Eu não tinha posição, não tinha aplauso nem fama, só tinha uma promessa viva que queimava dentro da alma. Quem olha só o presente não entende o que Deus faz, porque Ele vê o futuro muito antes dos sinais. Foi Deus quem me levantou quando ninguém acreditou. Foi Deus quem me levantou quando o mundo me abandonou. E agora não importa o que digam, não importa quem tentou me parar. Se foi Deus quem me levantou, ninguém vai me derrubar. Lembram de Bartimeu, sentado à beira do caminho, mas quando Jesus o chamou, nunca mais ficou sozinho. Lembram de José no cárcere, esquecido na prisão, mas bastou um dia de Deus pra mudar sua direção. Lembram de Davi no campo, cuidando das ovelhas do pai, mas quando Deus escolhe alguém, a promessa nunca cai. O céu continua fazendo o que sempre fez, levantando pequenos para confundir os reis. Não é sobre quem você era, é sobre quem Deus decidiu fazer. Foi Deus quem me levantou quando ninguém acreditou. Foi Deus quem me levantou quando o mundo me abandonou. E agora não importa o que diga, não importa quem tentou me parar. Se foi Deus quem me levantou, ninguém vai me derrubar. Podem fechar portas, Deus abre caminhos, podem me deixar sozinho, Deus continua comigo. Podem falar meu nome com desprezo e rejeição, mas Deus já escreveu minha história com tinta de promessa e unção. Eu não sou resultado da sorte, eu sou fruto da graça. Eu não cheguei até aqui sozinho, foi Deus quem me sustentava. Quando chorei, Ele ouviu, quando caí, Ele me ergueu. Quando pensei em desistir,
no meu caminho. Não foi o homem, Foi Deus, não foi a sorte, foi Deus, não foi o acaso, foi Deus. Foi Deus quem me levantou e eu não vou voltar atrás. Foi Deus quem me levantou e sua promessa é capaz de me levar muito além do que eu posso imaginar. Porque quem Deus levanta, ninguém consegue derrubar. Se Deus colocou você de pé, permaneça firme, porque a mesma mão que te levantou vai te conduzir até a vitória. Oh. Saúl tinha o trono, mas Davi tinha a promessa. Saúl tinha o exército, mas Davi tinha Deus. E quando Deus escolhe alguém, ninguém consegue impedir. Eu era só um menino no campo, ninguém olhava pra mim. Meus irmãos eram lembrados, mas eu parecia não existir. Enquanto cuidava das ovelhas, Deus cuidava do meu futuro. O céu estava escrevendo que ninguém via no escuro. Muitos olham a aparência, mas Deus olha o coração. E aquilo que Ele escolhe não perde a direção. A unção desceu sobre minha vida, mesmo sem ninguém entender. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele já sabe o que vai acontecer. Pode faltar aplauso, pode faltar reconhecimento, mas quando Deus te escolhe, tudo muda no momento certo. Quem Deus escolheu, ninguém pode parar. Pode o inferno se levantar, eu sei que vou chegar. Quem Deus escolheu, ninguém pode derrubar, porque a promessa do céu Não vai falhar. Golias ria da minha fé, olhava apenas meu tamanho, mas eu conheci o Deus que me guardava ano após ano. Uma pedra mudou a história, porque Deus estava na direção, e aquilo que parecia impossível virou testemunho para a nação. Depois veio a perseguição, Saul queria me destruir, mas quem carrega uma promessa não nasceu para desistir. Lanças voavam contra mim, armadilhas em todo lugar, mas a mão que me ungiu não deixava me tocar. O inimigo tenta parar aquilo que Deus começou, mas ninguém consegue vencer quem pelo céu foi levantado. Quem Deus escolheu, ninguém pode parar. Pode o inferno se levantar, eu sei que vou chegar. Quem Deus escolheu, ninguém pode derrubar, porque a promessa do céu Não vai falhar. Eu vi Deus no campo, eu vi Deus no vale, eu vi Deus na guerra, eu vi Deus na caverna. Quando ninguém me viu, Deus me viu. Quando ninguém acreditou, Deus acreditou. Quando ninguém estendeu a mão, Deus me sustentou. Por isso eu não tenho medo do que dizem sobre mim, porque quem começou essa história foi Deus até o fim. Se Ele abriu a porta, quem vai Fechar, Se Ele levantou, quem vai derrubar, Se Ele prometeu, quem vai impedir?
que nasceu no céu vai se cumprir. Foi Deus, não foi minha capacidade, foi Deus, não foi minha sorte, foi Deus. Quem Deus escolheu, ninguém pode parar. A promessa está viva e vai se realizar. Quem Deus escolheu, ninguém pode derrubar. Se foi Deus quem levantou, ninguém vai tomar. Quem Deus escolheu vai viver o que Ele prometeu, porque o que Deus escreve nem o tempo apagou. Talvez hoje você esteja no campo, talvez esteja no caverna, mas se Deus te escolheu, o trono ainda está esperando por você. Eu ouvi pessoas dizendo: ele não vai conseguir, ele não vai passar dessa fase, ele já era. Mas enquanto falavam de mim, Deus trabalhava por mim. Quando me viram no chão, pensaram que era o final. Não sabiam que Deus transforma o improvável em sobrenatural. Eu conheço a dor da espera, eu conheço a luta também. Já caminhei por desertos onde não aparecia ninguém, mas foi no silêncio da noite que Deus começou a agir. Enquanto muitos desistiam de mim, Ele me fazia prosseguir. Eu não tinha posição, não tinha aplausos nem fama, só tinha uma promessa viva que queimava dentro da alma. Quem olha só o presente não entende o que Deus faz, porque Ele vê o futuro muito antes dos sinais. Foi Deus quem me levantou quando ninguém acreditou. Foi Deus quem me levantou quando o mundo me abandonou. E agora não importa o que digam, não importa quem tentou me parar. Se foi Deus quem me levantou, ninguém vai me derrubar. Lembram de Bartimeu, sentado à beira do caminho, mas quando Jesus o chamou, nunca mais ficou sozinho. Lembram de José no cárcere, esquecido na prisão, mas basta um dia de Deus para mudar sua direção. Lembram de Davi no campo, cuidando das ovelhas do pai, mas quando Deus escolhe alguém, a promessa nunca cai. O céu continua fazendo o que sempre fez, levantando pequenos para confundir os reis. Não é sobre quem você era, é sobre quem Deus decidiu fazer. Foi Deus quem me levantou quando ninguém acreditou. Foi Deus quem me levantou quando o mundo me abandonou. E agora não importa o que digam, não importa quem tentou me parar. Se foi Deus quem me levantou, ninguém vai me derrubar. Podem fechar portas, Deus abre caminhos, podem me deixar sozinho, Deus continua comigo. Podem falar meu nome com desprezo e rejeição, mas Deus já escreveu minha história com tinta de promessa e unção. Eu não sou
sustentava. Quando chorei, Ele ouviu. Quando caí, Ele me ergueu. Quando pensei em desistir, Ele me fortaleceu. Hoje eu canto, não por aquilo que tenho, mas por tudo que Deus fez no meu caminho. Não foi o homem, não foi a sorte, não foi o acaso, foi Deus quem me levantou, e eu não vou voltar atrás. Foi Deus quem me levantou, e sua promessa é capaz de me levar muito além do que eu posso imaginar. Porque quem Deus levanta, ninguém consegue derrubar. Se Deus colocou você de pé, permaneça firme, porque a mesma mão que te levantou vai te conduzir até a vitória. Salvo tinha o trono, mas Davi tinha a promessa. Saul tinha o exército, mas Davi tinha Deus. E quando Deus escolhe alguém, ninguém consegue impedir. Eu era só um menino no campo, ninguém olhava pra mim. Meus irmãos eram lembrados, mas eu parecia não existir. Enquanto cuidava das ovelhas, Deus cuidava do meu futuro. O céu estava escrevendo que ninguém via no escuro. Muitos olham a aparência, mas Deus olha o coração. E aquilo que Ele escolhe não perde a direção. A unção desceu sobre minha vida, mesmo sem ninguém entender. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele já sabe o que vai acontecer. Pode faltar aplauso, pode faltar reconhecimento, mas quando Deus te escolhe, tudo muda no momento certo. Quem Deus escolheu, ninguém pode parar. Pode o inferno se levantar. Eu sei que vou chegar. Quem Deus escolheu, ninguém pode derrubar, porque a promessa do céu não vai falhar. Golias ria da minha fé, olhava apenas meu tamanho, mas eu conheci o Deus que me guardava ano após ano. Uma pedra mudou a história, porque Deus estava na direção, e aquilo que parecia impossível virou testemunho para a ação. Depois veio a perseguição, o céu queria me destruir, mas quem carrega uma promessa não nasceu para desistir. Lanças voavam contra mim, armadilhas em todo lugar, mas a mão que me ungiu não deixava me tocar. O inimigo tenta parar aquilo que Deus começou, mas ninguém consegue vencer quem pelo céu foi levantado. Quem Deus escolheu, ninguém pode parar. Pode o inferno se levantar. Eu sei que vou chegar. Porque a promessa do céu não vai falhar. Eu vi Deus no campo, eu vi Deus no vale,
Eu vi Deus na guerra, eu vi Deus na caverna. Quando ninguém me viu, Deus me viu. Quando ninguém acreditou, Deus acreditou. Quando ninguém estendeu a mão, Deus me sustentou. Por isso eu não tenho medo do que dizem sobre mim, porque quem começou essa história foi Deus até o fim. Se Ele abriu a porta, quem vai fechar? Se Ele levantou, quem vai derrubar? Se Ele prometeu, quem vai impedir? Aquilo que nasceu no céu vai se cumprir. Não foi minha força, Foi Deus, não foi minha capacidade, foi Deus, não foi minha sorte. foi Deus. Foi Deus, quem Deus escolheu. Ninguém pode parar, A promessa está viva. vai se realizar. Quem Deus escolheu. Ninguém pode derrubar. Se foi Deus quem levantou, ninguém vai tomar. Ai! Quem Deus escolheu vai viver o que Ele prometeu, porque o que Deus escreve nem o tempo apagou. Talvez hoje você esteja no campo, talvez esteja na caverna, mas se Deus escolheu, o trono ainda está esperando por você. Me contaram meus erros, me lembraram meu passado, tentaram me convencer que eu nunca chegaria, mas esqueceram de uma coisa: quando Deus decide levantar alguém, ninguém pode parar. Eu já andei por estradas escuras onde ninguém queria andar. Já ouvi portas se fechando e sonhos tentando apagar. Vi pessoas desacreditando, falando que eu não iria vencer, mas Deus estava escrevendo capítulos que eles não conseguiam ler. Enquanto falavam de derrota, Deus falava de destino. Enquanto viam minhas limitações, Deus enxergava o escolhido. Porque a voz de Deus é maior do que qualquer opinião. Quando Ele libera uma palavra, ela muda a direção. Quando Deus levanta, ninguém pode parar. Pode o mundo inteiro duvidar, eu continuo a caminhar. Quando Deus levanta, ninguém pode derrubar, porque a mão que me ergueu vai me fazer chegar. José foi vendido pelos irmãos, mas Deus mudou sua história. Aquilo que parecia derrota virou testemunho de vitória. Davi era apenas um menino quando enfrentou o gigante, mas quem anda com Deus nunca luta sozinho adiante. Daniel entrou na cova sem saber como sair, mas Deus mostrou para o mundo que ainda sabe agir. O céu continua trabalhando, mesmo quando eu não consigo ver, porque quem foi escolhido por Deus nasceu para permanecer. Quando Deus levanta, ninguém pode parar. Pode o mundo inteiro duvidar, eu continuo a caminhar. Quando Deus levanta, ninguém pode derrubar, porque a mão que me
tempestades que tentaram me destruir. Sobrevivi às madrugadas em que pensei em desistir, mas cada batalha vencida fortaleceu minha fé, porque o Deus que me sustentou ontem continua de pé. Hoje eu não canto por emoção, eu canto por experiência. Eu vi Deus abrir caminhos onde não existia saída. Podem falar, podem julgar, podem tentar me parar, mas aquilo que Deus começou ninguém consegue cancelar. A promessa continua viva, a unção continua viva, a esperança continua viva, porque Deus continua vivo. Não foi a força do meu braço, não foi a minha capacidade, foi a graça de Deus me sustentando de verdade. Quando eu estava no vale, Ele estava comigo. Quando eu estava chorando, Ele era meu abrigo. Quando eu pensei que era o fim, Ele escreveu recomeço. Quando eu pensei que estava sozinho, Ele me cercou de cuidado e apreço. Eu não cheguei até aqui sozinho, foi Deus. Eu não permaneci de pé sozinho, foi Deus. Eu não sobrevivi sozinho, foi Deus. Ei, ei, foi Deus. Quando Deus levanta, ninguém pode parar. Não existe porta fechada que Ele não possa abrir. Quando Deus levanta, ninguém pode derrubar. Se o céu decidiu me exaltar, eu sei que vou chegar. Quando Deus levanta, ninguém pode impedir o que Ele escreveu para mim. Eu ainda vou viver. Se Deus te levantou, Não tenha medo da oposição, porque a mesma mão que te levantou vai te sustentar até o fim. Saul tinha o trono, mas Davi tinha a promessa. Saul tinha o exército, mas Davi tinha Deus. E quando Deus escolhe alguém, ninguém consegue impedir. Eu era só um menino no campo, ninguém olhava pra mim. Meus irmãos eram lembrados, mas eu parecia não existir. Enquanto cuidava das ovelhas, Deus cuidava do meu futuro. O céu estava escrevendo que ninguém via no escuro. Muitos olham a aparência, mas Deus olha o coração. E aquilo que Ele escolhe não perde a direção. A unção desceu sobre minha vida, mesmo sem ninguém entender. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele já sabe o que vai acontecer. Pode faltar aplauso, pode faltar reconhecimento, mas quando Deus te escolhe, tudo muda no momento certo. Quem Deus escolheu, ninguém pode parar. Pode o inferno se levantar, eu sei que vou chegar. Quem Deus escolheu, ninguém pode derrubar, porque a promessa do céu não vai falhar. Golias ria da minha fé, olhava apenas meu tamanho, mas eu conheci o Deus que me guardava ano após ano. Uma pedra mudou a história, porque Deus estava na direção, e aquilo que parecia impossível virou testemunho para a nação. Depois veio a perseguição, Saul queria me destruir, mas quem carrega uma promessa não nasceu para desistir. Lanças voavam contra mim, armadilhas em todo lugar, mas a mão que me ungiu não deixa
campo, eu vi Deus no vale, eu vi Deus na guerra, eu vi Deus na caverna. Quando ninguém me viu, Deus me viu. Quando ninguém acreditou, Deus acreditou. Quando ninguém estendeu a mão, Deus me sustentou. Por isso eu não tenho medo do que dizem sobre mim, porque quem começou essa história foi Deus até o fim. Se Ele abriu a porta, quem vai fechar? Se Ele levantou, quem vai derrubar? Se Ele prometeu, quem vai impedir? Aquilo que nasceu no céu vai se cumprir. Foi Deus, Não foi minha capacidade, foi Deus, não foi minha sorte, foi Deus. Quem Deus escolheu, ninguém pode parar. A promessa está viva e vai se realizar. Quem Deus escolheu, ninguém pode derrubar. Se foi Deus quem levantou, ninguém vai tomar. Quem Deus escolheu vai viver o que Ele prometeu, porque o que Deus escreve nem o tempo apagou. Talvez hoje você esteja no campo, talvez esteja no caverna, mas se Deus te escolheu, o trono ainda está esperando por você. Me contaram meus erros, me lembraram meu passado, tentaram me convencer que eu nunca chegaria, mas esqueceram de uma coisa: quando Deus decide levantar alguém, ninguém pode parar. Eu já andei por estradas escuras onde ninguém queria andar. Já ouvi portas se fechando e sonhos tentando apagar. Vi pessoas desacreditando, falando que eu não iria vencer, mas Deus estava escrevendo capítulos que eles não conseguiam ler. Enquanto falavam de derrota, Deus falava de destino. Enquanto viam minhas limitações, Deus enxergava o escolhido, porque a voz de Deus é maior do que qualquer opinião. Quando Ele libera uma palavra, ela muda a direção. Quando Deus levanta, ninguém pode parar. Pode o mundo inteiro duvidar, eu continuo a caminhar. Quando Deus levanta, ninguém pode derrubar, porque a mão que me ergueu vai me fazer chegar. José foi vendido pelos irmãos, mas Deus mudou sua história. Aquilo que parecia derrota virou testemunho de vitória. Davi era apenas um menino quando enfrentou o gigante, mas quem anda com Deus nunca luta sozinho adiante. Daniel entrou na cova sem saber como sair, mas Deus mostrou para o mundo que ainda sabe agir. O céu continua trabalhando mesmo quando eu não consigo ver, porque quem foi escolhido por Deus nasceu para permanecer. Quando Deus levanta, ninguém pode parar. Pode o mundo inteiro duvidar, eu continuo a caminhar. Quando Deus levanta, ninguém pode derrubar, porque a mão que me ergueu vai me fazer chegar. Ei, eu sobrevivi às tempestades que tentaram me destruir. Sobrevivi às madrugadas em que pensei em desistir, mas cada batalha vencida fortalece
fortaleceu minha fé, porque o Deus que me sustentou ontem continua de pé. Hoje eu não canto por emoção, eu canto por experiência. Eu vi Deus abrir caminhos onde não existia saída. Podem falar, podem julgar, podem tentar me parar, mas aquilo que Deus começou, ninguém consegue cancelar. A promessa continua viva, a esperança continua viva, porque Deus continua vivo. Não foi a força do meu braço, Não foi a minha capacidade, foi a graça de Deus me sustentando de verdade. quando eu estava no vale. Ele estava comigo quando eu estava chorando. Ele era meu abrigo quando eu pensei que era o fim. Ele escreveu recomeço, Quando eu pensei que estava sozinho, Ele me cercou de cuidado e apressou. Eu não cheguei até aqui sozinho. foi Deus Eu não permaneci, de pé sozinho. Foi Deus, eu não sobrevivi sozinho. foi Deus, foi Deus. Quando Deus levanta, ninguém pode parar. Não existe porta fechada. Que Ele não possa abrir. Quando Deus levanta, ninguém pode derrubar. Se o céu decidiu me exaltar, Eu sei, que vou chegar. Quando Deus levanta, ninguém pode impedir o que Ele escreveu para mim. Eu ainda vou viver. Se Deus te levantou, não tenha medo da oposição, porque a mesma mão que te levantou vai te sustentar até o fim.